Se eu te disser que o texto de Mateus 6,33 não está tratando de riqueza e que você cita esse texto, ou você sempre citou esse texto erradamente, porque você coloca nesse texto uma palavra que não está nele. Você diz: buscai o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Perfeito. Então, fique comigo até o final, que a gente vai interagir um pouco sobre esse texto de Mateus 6,33. Vamos entrar dentro do texto. Primeiramente, entender o contexto para quem Jesus estava falando. Jesus estava falando para um povo que vivia sobre um forte jugo romano. Era um povo que tinha que levar os seus depósitos daquilo que eles produziam para Roma, tinha que pagar caros impostos. Era um povo que tinha que levar os seus dízimos para os sacerdotes. Porém, esse povo vivia debaixo de uma condição financeira muito ruim. Era um povo que dependia 100% da chuva. Se não chovesse, eles não iriam colher. Eles dependiam 100% da pesca. Em momentos em que os discípulos foram para a pesca e não conseguiram pegar nada, se isso fosse uma realidade sem Cristo, seria uma situação totalmente desesperadora. Era um povo que precisava da chuva para produzir as suas plantações. Era um povo que, se não chovesse, a sua geração certamente iria passar fome, porque eles viviam debaixo desse jugo, desse império que escravizava eles, que tirava qualquer dignidade que eles pudessem ter. Então, quando olhamos para esse texto, iremos entender que Jesus não está falando de prosperidade. Jesus está tratando ansiedade. E eu pergunto, qual pai de família não ficaria ansioso diante de uma situação em que ele não tem como prover o alimento para a sua família, em que ele não tem como prover o sustento da sua casa? Qual pai de família não ficaria ansioso? Só que esses pais de família, essas pessoas extremamente pobres, estão diante de um homem chamado Jesus Cristo. E este homem chamado Jesus Cristo chega para eles e diz: não andeis ansiosos com o que haveis de comer, de beber ou de vestir. Deus, Ele cuida das aves do campo, Ele cuida das flores, quanto mais de vocês. Mas observe, era um povo que não tinha esperança, eles não tinham uma realidade que lhes trouxesse esperança, porque eles estavam debaixo do jugo de Roma. Só que quando Jesus fala do reino de Deus para eles, Jesus está dizendo: o reino que vocês têm que servir não é o reino de Roma. O reino que vocês têm que servir é o reino de Deus. Se vocês servirem o reino de Deus vai providenciar para vocês tudo aquilo que vocês precisam. E observe, quando a gente fala de providenciar tudo aquilo que vocês precisam, a gente precisa entender que muita gente coloca esse texto na famosa teologia da prosperidade. As demais coisas vos serão acrescentadas. Se eu obedecer, se eu dizimar, se eu fizer certinho, as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que as demais coisas que você busca ser acrescentada na sua vida é um carro, é um restaurante chique, é uma roupa de marca. São coisas que não são necessidades reais para a sobrevivência. São coisas que já são uma necessidade de status e de luxo. Jesus não está tratando status e nem luxo. Jesus está tratando necessidades reais. Jesus está dizendo: sirvam o reino de Deus. Vocês servindo o reino de Deus, Deus vai cuidar de vocês. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Mas vamos lá. A gente coloca uma palavra que não existe: as demais. O texto não cita essa palavra as demais.
Olhe comigo o texto bíblico. O texto bíblico diz: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pois bem, Joel, mas o que são todas essas coisas? Venha comigo para o texto. Quando a gente olha no grego, o termo usado é pantatauta, que são a união de palavras gregas. Panta significa todas e tauta significa estas. O texto está impossibilitando você de trazer para essa promessa de Jesus uma coisa posterior àquilo que ele já havia falado. Ah, Joel, então quer dizer que se eu falar as demais coisas, eu posso estar trazendo coisas que não estão no texto? Sim, você pode estar trazendo coisas que não estão no texto. Mas quando você fala todas essas coisas, você está trazendo coisas que foram ditas anteriormente. Então, qual é o segredo da coisa? O que Jesus está dizendo é: se vocês priorizarem o reino de Deus, todas essas coisas vos serão acrescentadas. E quais são essas coisas? O texto vai dizer. O texto vai dizer que essas coisas, no verso 25, é o que beber. O texto vai dizer que essas coisas, nos versos 25 a 26, é o que comer. O texto vai dizer que todas essas coisas, no verso 28 ao 30, é o que vestir. Então Deus vai cuidar de você no comer, no beber e não vestir. Não vai faltar água, não vai faltar comida, não vai faltar vestimenta, porque Deus cuida daqueles que priorizam o seu reino. Eu creio que esses subsídios, essas coisas que a gente falou aqui, foi uma palavra de Deus para você, mas também foi argumentos teológicos e contextuais da época para que você possa usar na sua classe de EBD, para que você possa usar nas suas pregações, nos seus estudos bíblicos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: você não pode ficar nessa situação de ficar apenas na superficialidade. Eu vou deixar para você aqui em algum lugar dessa tela um vídeo de uma pregação onde nós falamos sobre João e sobre a ansiedade. Nesse vídeo eu vou tratar que você não está cansado, que você não está fraco, você só está cansado. E é esse cansaço que faz as pessoas fortes pararem. Também quero deixar para você links de vídeos que estão aqui na descrição. Abra a descrição, não seja preguiçoso a esse ponto. Abra a descrição e veja os links. Lá vai ter vídeos para você conferir no nosso canal e também vai ter sugestões de cursos que, se você fizer, você vai elevar o seu conhecimento para pregar e para ensinar e também para ser um crente melhor a cada dia. Fique com Deus.